E como é que eu faço, cara, pra tomar as decisões que o meu lado mais racional quer tomar, sabe? Tomar mais vezes essas decisões. Aí tem um ponto Qual que é também. o processo por trás Aí tem disso? um ponto que é o seguinte. Antônio Damasio, que ele tem um dos livros clássicos dele, ele traz que o livro Erro de Descartes, ele resolveu arrumar uma briga com Descartes, nada mais, nada menos que isso. Que tem aquela frase, penso, logo existo, ou seja, racionalmente estou aqui, logo sou humano. Ele fala que Descartes errou nessa frase. Ele faz que, na verdade, a gente deveria falar sinto, logo existo. Que uma das características que compete ao ser humano é a capacidade de sentir. Depois que eu sinto, ou junto ao processo de sentir, vem o processo de pensar. Então, a única forma da gente conseguir tomar melhores decisões é uma boa modulação, que não tem como separar entre racional e emocionalidade. Por exemplo, eu racionalmente quero ir na academia, mas eu não gosto nem a pau de academia. Então, existe um racional, um vetor de força racional, que fala assim, precisa ir na academia. Aí, na força de vontade, você vai para a academia. Mas a sua marcação emocional dessa experiência de academia Negativa. é péssima. Então, você tem um vetor de força no sentido contrário. E aí pode ser por diversos motivos. Você foi lá, se machucou, ou então... Porque você não gosta, acha que às vezes. Você acha que as pessoas vão estar olhando pra você? Você só não gosta da atividade, que é muito monótona? Às vezes você não gosta da atividade, às vezes uma pessoa não gostou pra você. Alguns ambientes de academia são bem hostis, inclusive, né? Então, enfim, aí eu não vou entrar nesse mérito. Cheio de espelhos, cheio de uma série de coisas. Às vezes você não tá numa fase muito bem com você mesmo, você se sente mal. Então, emocionalmente, tem um vetor de força contrário a um racional que tá indo ali. Todas as vezes que você vai na academia, você vai ter um cabo de guerra dentro de você. Entre ir e não ir. Então lá, como que a gente faz isso? A única forma de fazer isso é ampliando o racional que faz você ir e junto a isso, principalmente isso, amenizando o impacto negativo desse emocional. Ressignificando a sua experiência de academia. Como que a gente ressignifica emocionalmente as experiências que a gente vive? Esse que é o ponto. Tem uma coisa que é muito importante, que é um desafio da humanidade, que eu falo isso em muitos treinamentos, que é o seguinte, a questão de expectativa. Muitas vezes a gente se lasca pela expectativa que a gente projeta nas coisas. Mas é impossível não gerar expectativas. Então, a característica de gerar expectativa é ok. Mas a qualidade da expectativa gerada pode muitas vezes ser um problema. Vou explicar para você aqui num exemplo prático. Por exemplo, eu estou aqui com você nesse podcast. Para eu sair de Belo Horizonte para vir para cá para gravar um podcast e tudo mais, eu gero expectativa. Vou chegar lá, o Lutz vai ser gente boa, o pessoal vai me receber bem, vai estar um ambiente legal, vamos fazer boas perguntas, eu vou falar do que eu gosto, tal. Quanto a isso, ok. Ao sair daqui, se a minha expectativa tiver balizada com a experiência que eu vivi, eu marco positivamente isso. Caramba, cara. Isso é muito interessante. Agora, vamos supor que eu, Daniel, com um superego elevadíssimo, saio de Minas e falo assim, hoje é o dia da minha vida. Hoje eu vou no podcast que eu vou sair de lá, vai ser o episódio que o Lutz vai falar que foi o mais foda dos 300 que ele já fez. E a partir daí eu vou ser o cara mais conhecido na galáxia. Vai ter na rua, eu vou sair ali na rua, vai ter um tanto de gente, Daniel. Beleza, vivi a mesma experiência aqui. A expectativa tá aqui. O que aconteceu de realidade está aqui. A diferença disso é a marcação emocional. É o tamanho do vetor que eu tenho aqui me jogando contra voltar aqui no Lutz. Isso é muito interessante. E aquilo marca, então, pro teu cérebro se aquilo foi legal ou não. E isso, consequentemente, diz pra ele qual a força daquele cabo de guerra que ele vai ter no futuro. Quando for ter que emocional. A resposta, muitas vezes, não está no racional. É óbvio que o racional, ele tá sempre ali. É como se fosse ele estivesse ali de plantão a todo momento. Opa, tá legal, tá ok. Mas o emocional muitas vezes tá mandando naquilo ali. Cara, a minha impressão que eu tenho hoje em dia é que o racional é muito pouco, assim, de tudo que a gente toma. O Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele tem um livro Rápido e Devagar, inclusive. Ele faleceu tem uns 4 meses, mais ou menos. Um cara fantástico. O livro dele é técnico, denso, mas muito importante para quem é da área. Ele fala que em 95% do tempo, há discordância entre esses números, tá? Em 95% do tempo, você tem maior força de fatores que são
automáticos, inconscientes, em comparação a processos deliberados conscientes. Não é um chaveamento, não existe essa chavinha no cérebro, mas ele traz isso como se fosse uma maior relevância de fatores inconscientes e automáticos, ao invés de deliberados ali no seu cérebro. E o que